Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 6, Parte 6, Capítulo 787. Beedrill estava agora com plena saúde e sua resistência no auge. Mesmo tendo usado o substituto e seus cavaleiros, ele ainda estava com plena saúde e resistência. Isso aconteceu apenas porque um dos cavaleiros meditou e coletou muita energia do tipo inseto e além de subir de nível para o nível 3 de rei, ele tinha muito excesso de energia de inseto para usar. Então, ele usou a maioria deles diretamente em substitutos e na formação de cavalos. Scyther avançou para terminar esta batalha de uma vez por todas. Bang! Com apenas um golpe de espada, um dos substitutos ficou gravemente ferido. Mas Scyther não parou por aí. Começou a usar a espada para golpear os inimigos. Com a ajuda do Corte Furioso, o poder do seu corte foi aumentando. Axel simplesmente não conseguia acreditar. Isso é um aumento de 300% no poder de ataque? Ele disse para si mesmo. Se o poder de ataque de Scyther tivesse aumentado em 300% com o movimento pré-domínio, então houve um erro de cálculo enorme. Porque mesmo com o aumento de poder de 300%, seu poder não deveria ser tão alto. Cada um de seus golpes criaria uma rajada de vento capaz de matar um Pokémon de nível pseudo-rei. Beedrill estava obviamente preocupado com seus 20 subordinados. Eles não eram Pokémon de nível rei. Estavam lá apenas para aumentar o poder geral de Beedrill no domínio. Então, ele lhes disse para se esconderem e sobreviverem. Mas a batalha estava claramente a favor de Scyther. A princípio, Beedrill queria terminar a batalha após usar seu movimento pré-domínio, mas agora só queria sobreviver e deixar o efeito do domínio desaparecer. A batalha não tinha começado nem fazia 2 minutos e 5 substitutos já tinham morrido. Scyther parecia um exército de um homem só agora. Ele conseguia se esquivar dos golpes perfeitamente e atacar Beedrill no ponto ideal. Parecia estar em um estado de iluminação. Este estado de Scyther era completamente diferente. Charles, assuma o comando. Ajude Beedrill e mantenha o exército vivo, disse Axel para Charizard. Roar. Finalmente chegou a hora de Charizard se movimentar. Ele usou diretamente seu movimento pré-domínio e também usou todos os tipos de movimentos de status, dia ensolarado, e se preparou para a batalha. Ele usou um poderoso lança-chamas em direção a Scyther. Mas Scyther usou o movimento tela de luz para lidar com a maioria de suas chamas e se esquivou no último segundo, e então usou o movimento cortador de fúria. Em Charizard. Charizard já havia usado o movimento escamas de dragão para aumentar sua defesa, mas mesmo assim, o poder do ataque era grande demais para Charizard. Ele caiu no chão com um baque alto. Bang! Isso ocorreu por vários motivos, mas um dos principais foi que ele estava usando o movimento Corte Furioso há algum tempo e todos os movimentos estavam conectados até agora, e o poder do Corte Furioso estava no máximo agora. Charizard se levantou. Seu ombro esquerdo sangrava muito, mas ele não se importava com isso. Charizard tinha seu próprio orgulho e não deixaria um Pokémon do tipo inseto fazer o que quisesse. Roar. Deu um rugido enorme. Estava pronto para usar o movimento Transformar, mas... Não use agora. Eu chamei Krishna para usar seu Blastoise nesta batalha. Segure Transformar por enquanto. Axel disse isso telepaticamente. Não era a hora de usar aquele movimento. O movimento só deveria ser usado em situações críticas, e aquela não era uma situação crítica. Mesmo com Charizard e Beedrill perdendo a batalha, Axel tinha outros Pokémon para enfrentar Scyther. Scyther também estava em uma situação desesperadora. Por mais divino que fosse, consumiria uma quantidade enorme de energia após usar o movimento pré-domínio. Axel também havia chamado Krishna para usar seu pseudo-campeão Blastoise, e ele estava correndo e os alcançaria em 5 minutos. Além disso, Axel tinha Pokémons como Venusaur para recuperar a saúde perdida de Charizard. Então, Axel não estava sentindo pressão agora. Charizard concordou com Axel e então começou a usar outros golpes. Era um Pokémon de ataque muito poderoso. Scyther percebeu que não conseguiria lutar e vencer os dois. Então, ele estava mirando especialmente nos substitutos de Beedrill e nos cavaleiros. O poder de Beedrill começou a diminuir à medida que os números diminuíam. Scyther não era apenas um Pokémon poderoso, mas também tinha uma boa cabeça. Ele estava mirando na fraqueza de Beedrill. Ele podia ver que Beedrill estava ficando cada vez mais fraco. Ele também queria atingir aqueles 20 Beedrills fracos, mas Charizard estava fazendo um bom trabalho protegendo-os. Scyther também percebeu que Charizard era muito mais poderoso que Beedrill. Era um tipo de fogo contra o qual Scyther era fraco e o poder de ataque de Charizard era muito alto, mas sua defesa também não era tão forte quanto a de Beedrill. A batalha durou 10 minutos e Beedrill já havia ordenado aos 20 Beedrill que saíssem do domínio e fugissem. Aqueles Beedrill seguiram todas as ordens de seu líder e o fizeram sem hesitar. Agora, o poder de Beedrill havia diminuído bastante e ele só conseguia se manter graças a Charizard. Axel deve dizer que se Charizard estivesse em desvantagem de tipo, Scyther poderia ter lidado com ambos. Como esse Pokémon é tão forte? Não pode ser um Pokémon selvagem, pensou Axel. Não que Scyther fosse muito mais forte que Charizard e Beedrill. Não era esse o caso. O que dava a Scyther a vantagem era sua adaptabilidade. O Pokémon era como um guerreiro perfeito. Ele conhecia seus pontos fortes e fracos e sabia usá-los a seu favor. Podia se esquivar no momento perfeito e também acertar golpes perfeitos. Essas foram batalhas muito importantes. Pode não parecer muito, mas à medida que a batalha avança, a diferença começa a aparecer. Scyther só estava levando vantagem porque era mais experiente. Por fim,
Todos os movimentos pré-domínio foram cancelados. Eles não podiam ser usados pela eternidade, pois consumiam muita energia. Todos viram que Beedrill e Charizard estavam deitados tentando se levantar com ferimentos por todo o corpo, enquanto Scyther estava de pé com a cabeça erguida. Scyther também estava coberto de ferimentos da cabeça aos pés, mas ainda conseguia se levantar e lutar novamente. Seu movimento armadura de batalha era realmente espetacular, e a única razão pela qual ele conseguia lutar até agora era graças a esse movimento. Eu disse que você não deveria subestimar seu inimigo. Veja onde isso te levou. Não se preocupe, não vou te matar hoje, mas lutarei com você no futuro. Também não vou mais interferir nessa batalha da maré. Participei dessa batalha da maré por uma boa luta e consegui. Em breve conhecerei vocês dois. Adeus. Depois de fazer um breve discurso, ele voltou. Senhor, o inimigo está escapando. Krishna com seu Blastoise já está muito perto. Podemos detê-lo, disse Hector. Não, deixe estar. Não vai nos perturbar novamente. Senhor, tem certeza? Esta é uma oportunidade de ouro e por que deveríamos acreditar nas palavras de um Pokémon selvagem? Perguntou Hector. Tenho a sensação de que encontraremos esse Pokémon novamente. Deixa ele ir, Hector. Ele merece viver mais um dia, disse Axel com um sorriso. A batalha com outros Pokémon de nível rei estava basicamente encerrada. Após o fim da batalha de Scyther e Beedrill com Charizard, a noite já começava a cair. E depois de 1 hora, o ataque diurno finalmente terminou. Houve alguma baixa? Perguntou Axel. Todos os comandantes, exceto Alon e Arbiter, estavam na sala de reuniões. Era obrigatório que pelo menos 2 comandantes estivessem presentes o tempo todo. Este era um protocolo de segurança que Axel havia desenvolvido. Não, senhor. Nenhum deles morreu. Alguns ficaram feridos, mas nenhum ficou permanentemente ferido. É realmente um milagre, disse a Cheetah. Não é um milagre. Foi tudo culpa do Sir Axel e seus Pokémons, rebateu Sam. É sim, sim, sim. Todos concordaram. Não fui só eu. Se não tivéssemos uma equipe de teletransporte, o número de mortos teria sido altíssimo. Mas não vamos falar sobre isso agora. Precisamos nos preparar para o ataque noturno. Se o ataque noturno se tornar tão difícil quanto esse, então enfrentaremos um problema sério, disse Axel com uma cara séria. Senhor, acho que não precisamos nos preocupar tanto com o ataque noturno. É claro que muitos comandantes estavam presentes no ataque diurno, mas se a situação exigir, a maioria de nós também poderá participar do ataque noturno. Não será um problema para nós, disse Hector. Eu sei e não estou preocupado com isso. O que me preocupa é o mentor dessa maré. Se o ataque diurno for tão difícil quanto o noturno, há uma boa chance de estarmos diante de um gênio que vem aplicando todos esses movimentos. Esse gênio pode ser um humano ou um Pokémon. Ambas as possibilidades serão igualmente perigosas, disse Axel. Senhor, o que o senhor planeja fazer se enfrentássemos tal situação? Se algo assim acontecer, precisaremos informar outra base também. Não podemos lidar com o mentor sozinhos e garantir que nenhum de nós morra, disse Axel. A reunião foi bem curta, pois todos tinham trabalho a fazer. Os Pokémon voadores de Hector também estavam feridos e ele não pôde participar do ataque noturno. Então, ele foi dormir imediatamente. Outros também iriam descansar um pouco. Entre todos os comandantes, apenas Mia e Alon não haviam participado do ataque diurno. Com exceção deles, todos haviam participado da Batalha da Maré. Todos foram descansar, mas estavam vigilantes. Alon e Mia assumiram a responsabilidade de proteger o ataque noturno. Mia foi escolhida para o ataque noturno por causa de seu Gengar e Migutiena. Axel também foi dormir e dormiu em apenas 5 minutos. Depois de lutar nessas batalhas de maré, ele percebeu a importância do sono. Se alguém não consegue dormir na hora certa, não consegue lutar na batalha de amanhã. Então, Axel treinou-se especificamente para dormir o mais rápido possível. Vamos torcer para que o ataque noturno não seja interrompido, disse Axel e adormeceu. Capítulo 788. Quando Axel acordou já eram 5 da manhã. Ele olhou para o relógio, levantou-se e chamou a Cheetah para o ataque noturno. Senhor, o ataque noturno não foi tão difícil. Enfrentamos apenas 2 Pokémon de nível rei e ambos estavam no nível 1. Mia e Alon terminaram o trabalho e você estava muito cansado. Então não senti necessidade de te acordar, respondeu a Cheetah. Espero que não tenha havido vítimas. Não, senhor. O ataque noturno correu bem, mas preciso falar com o senhor sobre a equipe de teletransporte, disse a Cheetah. Ah, e eles? Senhor, dividimos a equipe de teletransporte em 2 grupos. Um para o ataque diurno e outro para o ataque noturno. No entanto, o número de membros da equipe é pequeno demais para atender a todos. Até agora eles estavam fazendo um bom trabalho, mas a pressão era alta. Alguns dos Pokémon da equipe de teletransporte também sofreram ferimentos graves e alguns deles também morreram. Então a pressão está realmente aumentando e não sabemos o que fazer. Convoque uma reunião. Este é um problema sério e precisamos resolvê-lo o mais rápido possível, disse Axel. Ele então disse a todos para se prepararem para a reunião em 20 minutos. Depois foi tomar banho e depois foi para a sala de reuniões. A maioria já havia chegado. Alon e Mia também. Pareciam sonolentos, mas era uma reunião importante e isso precisava ser resolvido. A Cheetah tinha acabado de me dizer que estamos enfrentando pressão da equipe de teletransporte. Alguns Pokémon estão gravemente feridos e outros morreram. Então, a pressão sobre a equipe de teletransporte aumentou, disse Axel. Senhor, queríamos resolver esse problema sozinhos no início. A princípio, achamos que a equipe de teletransporte não seria tão eficaz. Ninguém jamais havia tentado essa estratégia antes, então não tínhamos muita esperança. Treinamos todos esses jogadores com um único movimento, teletransporte.
Com o chatu do Hector, que era muito proficiente nesse movimento, ficou mais fácil treinar os outros. Então, vocês elaboraram a estratégia para posicionar os Pokémon da equipe de teletransporte da maneira correta. Então, a importância da equipe de teletransporte aumentou muito. Mas mesmo com a ajuda da equipe da senhorita Arbiter, ficou difícil cobrir todas as bases. Estávamos nos virando com dificuldade, mas quando os Pokémon da equipe de teletransporte começaram a morrer, ficou mais difícil capitalizar essa estratégia, disse Sam. Há algum outro problema nessa estratégia? Perguntou Axel. Sim, senhor. Na verdade, há mais uma coisa que não compartilhamos com o senhor. A equipe que usou seus Pokémons para se teletransportar. Eles estão criando um problema, disse Krishna. Ah, que tipo de problema? Perguntou Axel. Eles dizem que estão fazendo muito mais contribuições e sacrifícios do que outros. Por quê? Quer dizer, sei que não houve vítimas, mas também sei que muitas pessoas perderam seus Pokémons e alguns deles também estão gravemente feridos. Não é só a equipe de teletransporte. Outros também estão enfrentando o mesmo problema. Esta é uma batalha de maré, não uma simples competição humana onde não haveria perdas. Não estamos lutando apenas pelos ganhos, mas também pela humanidade, disse Axel. Sua voz aumentava a cada frase. Todos enfrentavam o mesmo problema, então por que a equipe de teletransporte estava reclamando? O rosto do árbitro também estava muito abatido porque a maioria dos membros da equipe de teletransporte vieram dela. Senhor, eu sei disso, mas os Pokémon que eles estão perdendo são Pokémon do tipo psíquico. Pokémon do tipo psíquico são raros e muito difíceis de cultivar. Então, de certa forma, eles não estão errados, disse Sam, defendendo Arbiter em parte. É aí que você se engana, Sam. Eu sei que Pokémon do tipo psíquico são muito difíceis de cultivar e igualmente raros. Mas o vínculo entre um treinador e um Pokémon do tipo planta e o vínculo entre um Pokémon do tipo psíquico e um treinador é o mesmo. O treinador que perdeu um Pokémon do tipo planta sentiria a mesma dor que o treinador que perdeu um Pokémon do tipo psíquico. Se eles estão reclamando apenas porque perderam mais dinheiro ou recursos, então eles têm uma mente distorcida, disse Axel acreditando plenamente no que estava dizendo. Axel também não estava errado sobre isso. Axel não conhecia a dor de perder um Pokémon, mas sabia que era algo insuportável e que levaria muito tempo para se recuperar. Senhor, entendo o que o senhor está dizendo, mas o fato é que estamos enfrentando esse problema e precisamos resolvê-lo agora mesmo. Então, o que o senhor acha que devemos fazer? Perguntou Krishna. Axel respirou fundo para se controlar e pensou de forma lógica. Sam, faça uma coisa. Reúna todos os detalhes das baixas da outra base e faça isso em 2 horas, disse Axel. Não vai levar 2 horas. Posso fazer em 30 minutos, disse Sam com confiança. Ótimo, então diga à equipe de teletransporte para vir me encontrar no salão de reuniões. Quero falar com eles, disse Axel. Sim, senhor. Senhor, qual é o seu plano? Perguntou Sam. Você saberá na reunião também, disse Axel. A equipe de teletransporte era maior. Eles tinham cerca de 25.000 membros, e a maioria deles tinha Pokémon do tipo psíquico. Todos receberam uma mensagem informando que precisavam se encontrar com o líder principal em 30 minutos. A maioria estava começando a acordar e a notificação repentina os surpreendeu, e alguns até ficaram assustados. Por que o comandante principal chamou todos vocês? Ele está bravo porque estamos reclamando? Se ele tivesse uma cabeça boa, não ficaria bravo. Quer dizer, estamos perdendo muitos dos nossos Pokémons. Todos estavam discutindo sobre a reunião. Nesta equipe, uma pequena parcela deles era da equipe de mercenários. Eles nunca tiveram problemas com Axel porque sabiam que Axel era um líder muito bom. Mas os novos membros da equipe do Arbiter não eram como eles. Os antigos membros da equipe tentaram resolver a situação, mas não obtiveram sucesso. Eles sabiam que Axel era muito generoso e um bom líder, mas também tinha suas limitações. Eles já tinham entendido que Axel ia fazer algo hoje e não queriam se meter no fogo cruzado. O salão de reuniões era muito grande. Foi construído para acomodar 50.000 membros sozinho. Então todos estavam sentados confortavelmente esperando Axel aparecer. Finalmente Axel, Arbiter, Sam, Ashita e Hector chegaram. Todos eles se sentaram no palco e Axel recebeu um microfone para falar. Como estão todos? Tenho recebido relatos de que todos vocês estão fazendo um ótimo trabalho e sou muito grato pela contribuição de vocês. Sem a equipe de vocês, teríamos enfrentado muitas mortes. Agora, ouvi dizer que vocês têm algumas reclamações. Alguém pode me dizer quais são essas reclamações? A maioria deles levantou a mão e Axel escolheu um deles para falar. Senhor, estamos fazendo todo o esforço para salvar a humanidade e estamos perdendo muitos dos nossos Pokémon. Cultivamos esses Pokémon com muitas dificuldades. Então, sentimos que precisamos ser compensados de alguma forma, disse um homem de meia idade. Sam, você recebeu os detalhes que eu lhe contei? Perguntou Axel. Sim, senhor. Ok, comece pela região leste. Vamos lá, senhor. Aqui estão os detalhes de várias mortes de soldados e também de Pokémon em diferentes regiões. Vou começar pela região leste. Até agora, 15.452 pessoas morreram na região leste. A taxa de mortalidade até agora é de 13%, mas a maré ainda não foi completada. A perda total de Pokémon não é muito precisa, mas até agora 40.534 Pokémon morreram e entre eles, 8.756 são Pokémon do tipo psíquico. Agora, indo para a região oeste, a taxa de mortalidade é muito semelhante. 15.870 soldados morreram até agora e a perda total de Pokémons é de 45.920. A maior perda é a região sul. Eles perderam 19.854 soldados e cerca de 50.000 Pokémon, e entre eles, 10.450 são Pokémon do tipo psíquico. Sam, você pode nos contar sobre nossa vítima? Perguntou Axel.
Sim, senhor. Estamos na liderança. Perdemos 0 membros e cerca de 8.540 pokémons. Entre eles, 3.450 são pokémons do tipo psíquico, disse Sam, de cabeça erguida. Ele estava realmente orgulhoso dessa conquista. Axel olhou para os soldados e todos se sentiram culpados. Eles tinham rostos culpados e Axel já entendia o que estavam pensando. Não estou me gabando da nossa conquista, já que foram vocês que a tornaram possível. Não só vocês, mas outras equipes também deram contribuições equivalentes. O vínculo entre um Pokémon e seu treinador é sagrado. Então, perder um dos seus Pokémon deve ser uma sensação muito ruim. Eu entendo isso e teria entendido se você tivesse dito dessa forma. Mas você disse que seu time é o único que está sofrendo. Não estou dizendo que cultivar Pokémon do tipo psíquico é fácil, mas outros times também não estão sofrendo? Você está querendo dizer que a tristeza de perder um Pokémon é maior apenas para você e seu time? Por quê? Só porque você tem que gastar muitos recursos para cultivar seus Pokémon? Você acha que esse dinheiro pode comprar seus Pokémons? Perguntou Axel. Todos se sentiam culpados por isso. É claro que o vínculo entre eles e seus Pokémon não era algo que pudessem comprar com dinheiro. Acontece que eles tinham feito a pergunta errada. Eles também perceberam que estavam em uma boa posição considerando as outras regiões. Bem, eu já disse que entendo a dor de perder um Pokémon que todos vocês sentiram. Mas isso é guerra. Eu sei que vocês não se juntaram a nós apenas pelo dinheiro. No fundo de nossos corações, todos querem salvar sua terra natal e todos nós queremos um futuro brilhante para nossos filhos e filhas. Então fiz alguns planos para diminuir sua pressão. A partir de hoje, vamos nos concentrar mais no ataque noturno e tentar lidar com Pokémon fantasmas e do tipo sombrio o máximo possível. Se conseguirmos eliminar todos os Pokémon fantasmas e do tipo sombrio de nível rei, a pressão do ataque noturno diminuirá consideravelmente. A próxima coisa que quero apresentar a vocês é o sistema de compensação. Todos vocês recebem pontos com base na contribuição que fizeram. Normalmente vocês podem trocá-los por dinheiro ou recursos. Portanto, aqueles que perderam seus Pokémons receberão um desconto de 50% no novo ovo Pokémon. Mesmo que você não tenha os pontos necessários para obter o ovo, eu pagarei pessoalmente o valor restante, já que você está comprando apenas aquele ovo. Não se preocupe, você pode estar pensando que receberá uma lagarta nesses ovos. Mas não receberá. Você receberá um Pokémon legal com potencial avançado. Isso é tudo que posso fazer para te deixar feliz. Esta é uma batalha de maré e as vidas dos seus camaradas estão em suas mãos. Não quero que você se rebele ou reclame mais. Estou apenas lhe dizendo a verdade e espero que você a aceite. Capítulo 789. Senhor, isso não é demais? Perguntou Hector quando Axel estava entrando em seu escritório. O que é demais? Perguntou Axel. Há mais de 8.000 Pokémons que precisamos substituir, e mesmo que tenhamos que pagar apenas 50%, já é um prejuízo enorme. Não acho que possamos ganhar tanto para pagar todas essas pessoas, disse Hector. Senhor, Hector está falando a verdade. Vamos perder muito. Precisamos do dinheiro para o futuro também, disse a Cheetah. Vocês não estão pensando direito. Primeiro, pensem nas recompensas que o príncipe está nos oferecendo. Mesmo que não consigamos salvar todos os soldados, ganharemos muito. E se fizermos um bom trabalho, podemos obter recomendações de batalhas de maré do próprio príncipe. Em segundo lugar, se você acha que estamos dando Pokémon poderosos como o ovo de Dratini para cada um deles, então você está muito enganado. Então vamos dar a eles o ovo da lagarta? Perguntou a Cheetah. Claro que não. Mas Pokémons como Pidgey serão apropriados. Em terceiro lugar, antes de sair, eu disse que algumas condições seriam aplicadas àqueles que quisessem obter seus Pokémons dessa forma. Essas condições facilitariam a redução de despesas, disse Axel. Senhor, o senhor já pensou sobre essas condições? Perguntou a Cheetah. Sim, alguns deles. Esses ovos de Pokémon não podem ser recuperados da liga, mas serão fornecidos por nós pessoalmente e isso levará tempo. Os soldados precisam esperar no máximo 5 anos para obter esse ovo. Quanto mais tempo ela tiver que esperar, mais extraordinário será o Pokémon. Senhor, não estaremos perdendo muito? Quer dizer, estamos prometendo a eles um bom Pokémon mesmo que tenham que esperar 5 anos. Um bom ovo Pokémon vai custar caro, disse a Cheetah. A essa altura, Mia e os outros também haviam chegado. Arbiter também estava lá. Ela também ficou chocada com o anúncio repentino. Embora quem estivesse reclamando fossem seus homens, o anúncio repentino de Axel também a deixou um pouco perdida, porque ela também estava recebendo uma parte dos recursos e dinheiro depois da Batalha da Maré. Você não está pensando direito. Fazendo apenas 3 anos que comecei minha jornada Pokémon e veja onde estou. 5 anos é muito tempo e como eu disse, quando digo que eles teriam bons Pokémon, não me refiro a Pokémon pseudo-lendários como Dragonite ou Salamence. Eles receberão um Pokémon relativamente bom. E como haverá uma lista de espera, os soldados que não forem do nosso time de mercenários terão turnos posteriores e, por sua vez, receberão bons Pokémon. Ei, isso não é justo com meus homens, reclamou o árbitro. É justo porque estou pagando tudo isso do meu próprio bolso, disse Axel, calando o arbiter. Além disso, tenho outra maneira de diminuir ainda mais nossas perdas e, de fato, lucrar. Compartilharei isso com vocês no futuro. Agora, precisamos lidar com os Pokémon do tipo fantasma o mais rápido possível, disse Axel. Axel não queria discutir seu plano com alguém de fora. Então, mudou rapidamente de assunto. Senhor, o único plano que tenho é me infiltrar secretamente na base deles e matar seus poderosos Pokémon como antes, disse Alon. Eles já tinham feito isso antes e Alon estava confiante de que faria de novo. Não, isso não vai resolver. Não quero reduzir a dificuldade geral do ataque noturno. Quero eliminá-la completamente. Seremos apenas 3. Alon, Mia e eu.
Meu Shedinja e o Gengar da Mia se concentrarão em matar Pokémon de nível 1 e 2 de nível Rei, enquanto você será responsável por matar os Pokémon jovens, disse Axel. Matando Pokémons jovens. Sim, mesmo que Pokémon do tipo fantasma não tenham um relacionamento forte entre pais e filhos como os outros, sempre há um pouco disso. Então você mirará nos Pokémon jovens que estão dormindo perto dos Pokémon poderosos e os atacará. Isso os deixará extremamente irritados e todos nos atacarão ao mesmo tempo. Esta é uma missão muito arriscada. Primeiro, nenhum dos nossos Pokémon poderia se machucar. Segundo, tínhamos que ficar próximos uns dos outros, pois só o meu Alakazam poderia nos teletransportar para fora dali. E o obstáculo mais perigoso para isso é o momento do ataque. Então, qual você acha que deveria ser o momento do ataque? Perguntou Axel. Senhor, observamos o ciclo de sono deles e descobrimos que normalmente Pokémon do tipo fantasma acordam à noite. Portanto, o horário ideal para o ataque seria durante o dia. Mas durante o dia, outros tipos de Pokémon estarão vivos. Então, não podemos entrar lá porque outros os notificarão. Além disso, há uma boa chance de que alguns dos Pokémon do tipo fantasma não tenham dormido à noite, mas sim durante o dia, relatou Alon. Isso seria um problema. Eles não poderiam se infiltrar na base inimiga durante o dia, pois ela estaria fortemente protegida e os Pokémon do tipo fantasma ficariam vulneráveis durante o dia. Todos estavam fazendo um debate de ideias e tentando encontrar uma boa solução. Finalmente, Tori falou. Senhor, por que não nos infiltramos na base deles à noite? Mas lutaremos de frente com eles à noite. Como podemos atacá-los à noite? Perguntou Alon. Senhor, por que não terminamos a batalha noturna o mais rápido possível e os atacamos à noite? Se fizermos isso, a única coisa com que teremos que nos preocupar serão os Pokémon fantasmas e os do tipo sombrio. Principalmente os do tipo fantasma. A maioria dos Pokémon fantasmas e do tipo sombrio que não atacaram estaria descansando e apenas alguns estariam em guarda. Ou estariam ocupados com outras coisas. Eles não esperarão que os ataquemos naquele momento. Isso nos dará uma boa vantagem competitiva, disse Tori. Sabe de uma coisa? Essa é uma ótima ideia. Só precisamos ser rápidos nesta missão, comentou Arbiter. Todos concordaram com esse plano. Ótimo, mas senhor, não podemos aumentar o número de pessoas nesta missão? 3 é um número muito baixo, disse Alon. Não, não podemos fazer isso. Só 3 de nós temos Pokémon poderosos do tipo fantasma e não vamos exterminar todos eles. Vamos apenas instigá-los para que nos ataquem ao mesmo tempo. Isso reduzirá o tempo necessário para completarmos esta missão. Agora, vamos fazer um plano para esta missão. Levaram 2 horas e o plano já estava traçado. Alon, Mia e Axel não estavam participando da batalha diurna. Eles tinham uma missão para completar hoje e precisavam de um bom descanso. A batalha diurna não foi tão ativa quanto a de ontem. Também não houve nenhum Pokémon de nível Rei atacando-os durante o dia. Até o momento, 5 Pokémon de nível Rei morreram nas categorias Fantasma e tipo Sombrio. Entre eles, 4 estavam no nível 1 e 4 no nível 2. De acordo com as informações, havia 5 Pokémon de nível Fantasma e tipo Sombrio que estavam no nível Rei. Então, eles precisavam lidar com mais 5. Senhor, o senhor acha que nosso plano daria certo? Perguntou Mia, pois o plano era um pouco obscuro até mesmo para se pensar. Não se preocupe, eu confio na Light nisso, disse Axel com um sorriso. Se esse plano funcionasse, eles não teriam nenhum problema com a equipe de teletransporte a partir de hoje. Vamos começar a missão, disse Axel. A noite chegou e, com exceção de Alon, Mia e Axel, os outros se prepararam para o ataque noturno. Axel esperava que não houvesse nenhum Pokémon de nível Rei naquele ataque noturno e seu desejo se realizou. Lidar com Pokémon de nível Pseudo-Rei não era grande coisa para a equipe atual. Cada um dos capitães tinha pelo menos um Pokémon de nível Rei e outros comandantes como Kanye, Mary e Dorton. Foi-lhes dito para terminar a batalha o mais rápido possível e dentro de 3 horas, toda a batalha estava terminada. Agora já eram 22 horas da noite. Senhor, a que horas o senhor acha que devemos prosseguir? Perguntou Alon. Tenha paciência, Alon. Continuaremos depois da meia-noite. Seus Pokémon estão prontos para a estratégia? Sim, senhor. Todos estão prontos. Bom. A maioria dos Pokémon do tipo fantasma não nasceu de forma normal. Como Gastly, que não nasceu de um ovo, mas de gases venenosos e da alma de alguém que partiu. Mas a quantidade de Pokémon nascidos dessa forma era normalmente muito rara. Portanto, os Pokémon do tipo fantasma cuidavam imensamente desses jovens Pokémon. Por outro lado, os Pokémon do tipo sombrio nasciam normalmente, exceto por algumas exceções. Nas profundezas da floresta, onde tudo parecia escuro, havia uma Gengar fêmea que recebeu a responsabilidade de cuidar de 2 Gastly. A responsabilidade foi dada por seu líder, pois este Gengar havia se saído muito bem. A responsabilidade de cuidar destes 2 Gastly era algo que este Gengar levava a sério. Este Gengar era um poderoso Pokémon de nível 1, de nível Rei. Enquanto observava seus 2 adoráveis filhotes, de repente sentiu que algo estava faltando. Já estava prestes a adormecer quando percebeu que algo havia se movido. Rapidamente virou-se, olhou ao redor e não encontrou nada. Então foi em frente para ver se estava tudo bem. Bum! Houve uma explosão tão grande que assustou o Gengar. Ele tentou se proteger às pressas com alguns movimentos defensivos e então percebeu algo. O som da explosão vinha do lugar onde aqueles 2 Gastly estavam dormindo. Ele se virou e começou a correr em direção aos seus 2 filhos e, para seu horror, encontrou um Pokémon de formato incomum segurando os 2 Gastly mortos em sua mão. Não era um Pokémon emotivo, mas como estava cuidando desses 2 há 2 meses, acabou se apegando a eles. Roar! Deu um rugido doloroso a plenos pulmões.
Começou a perseguir aquele Pokémon de aparência estranha, mas este era mais rápido. Mas não desistiu e, para sua alegria, correu em direção ao local onde o líder dormia. Aquele intruso ia morrer hoje. Perseguiu o intruso por mais de 5 minutos. O intruso tinha reflexos rápidos, conseguindo desviar de várias bolas de sombra de Gengar. Mas sua sorte havia acabado quando chegou ao local onde o líder estava hospedado. Ao chegar ao local, sentiu que algo não estava certo. Sentiu que algo ruim ia acontecer. Ele viu que 2 Pokémon de nível 2 de nível Rei, seus amigos, também estavam perseguindo outros Pokémon, e quando todos se reuniram, notaram que o líder estava de alguma forma selado em alguma coisa estranha que ele não conseguia entender. Cercando o líder estavam 3 humanos e um grupo de seus Pokémon. Todos esses Pokémon irradiavam uma aura poderosa, especialmente Shedinja, que o surpreendeu. E então todos eles desapareceram, incluindo o líder. Capítulo 790. Eu simplesmente não consigo acreditar que fizemos isso, murmurou Mia, ainda sem acreditar no que eles tinham feito. Eles agora cercavam um Pokémon do tipo fantasma, e este era um Pokémon de nível 3, de nível Rei. Este Pokémon também era o líder de todos os Pokémon do tipo fantasma nesta batalha de maré. Mia, por quanto tempo mais você acha que seu Gengar conseguirá segurar esse movimento? Perguntou Axel. Só por 30 segundos agora, e é só porque esse Pokémon está envenenado, respondeu Mia. Certo, pessoal, precisamos nos preparar nesses 30 segundos. Lembrem-se, este é um Pokémon de nível 3, Rank Rei, e é muito poderoso. Marcos assumirá a liderança e todos vocês o apoiarão, disse Axel. Flashback de 30 minutos atrás. O plano é simples. Há um Pokémon de nível 3 de Rank Rei, 3 Pokémon de nível 2 de Rank Rei e um Pokémon de nível 1 de Rank Rei para enfrentar. Temos muita sorte que os Pokémon do tipo escuro e fantasma vivam um pouco mais longe, mas eles têm o mesmo líder. Vou lidar com aquele Pokémon do tipo escuro de nível 2 com Marcos. Mia e Alon, seus Pokémon atrairão os outros 2 Pokémon do tipo fantasma de nível 2 para a base do líder. Alon, você tem o papel mais importante. Seu Pokémon não só ajudará Mia a atrair os Pokémon do tipo fantasma, mas também os Pokémon de nível 1 de Rank Rei. Além disso, tente matar silenciosamente o máximo de Pokémon de nível Pseudo-Rei que você puder. Você tem apenas 20 minutos. Depois disso, você me enviará uma mensagem dizendo que seu trabalho foi concluído e eu o chamarei para o local onde o líder mora. Depois disso, nossos Pokémons farão o trabalho e então desapareceremos com o líder, disse Axel. Eles haviam planejado tudo isso na reunião anterior, mas Axel estava apenas se certificando de que Alon e Mia soubessem de todos os detalhes. Mesmo um pequeno erro poderia custar-lhes a vida. Vocês dois estão prontos para esta missão? Sim, senhor. Sim, senhor. Ótimo, agora vamos embora, disse Axel. Todos eles desapareceram com Alakazam no centro. Como Alakazam já havia estado ali antes e já havia colocado a marca de teletransporte, ele pôde se teletransportar para cá novamente. O lugar era muito especial, pois não havia outros Pokémon ali. Como já estavam ali, conseguiram descobrir o lugar. Axel imediatamente usou seu sentido de aura para sentir o alvo. Ele imediatamente descobriu o lugar onde aquele Pokémon do tipo sombrio, nível 2, de nível Rei, estava dormindo. Como era um Pokémon de nível Rei, ele estava dormindo sozinho e não havia ninguém por perto. Axel deu as instruções para Mia e Alon e passou a lidar com os Pokémon do tipo escuro de nível 2. O Pokémon era Cacturne. Isso era incomum, pois normalmente Cacturne vivia em áreas desérticas e era um Pokémon raro. Mas este vivia na floresta. Conforme Axel e Shedinja se aproximavam do local onde ele vivia, Axel parou. Estavam provavelmente a 200 metros dele. Axel não queria alertá-lo e queria que Shedinja lidasse com o Pokémon usando hipnose. Axel e Shedinja finalmente aprenderam a importância da hipnose em situações como essa. Então Shedinja se concentrou nesse movimento e até o elevou para o nível 55. Shedinja era um Pokémon de nível 13 e já havia começado a treinar em sua direção muito antes. Sua maestria sobre um núcleo fantasma era muito alta em comparação com um Pokémon normal de nível 3, nível Rei. Então, quando ele usou hipnose 3 vezes em um Cacturne adormecido, ele já sabia que esse Pokémon não iria acordar por um longo tempo. Depois disso, ele usou os movimentos Devorador de Sonhos e Pesadelo. Pesadelo era um novo movimento que ele havia aprendido recentemente. O movimento era bem parecido com o Devorador de Sonhos, em que o inimigo sofria de pesadelos e suportava o dano, enquanto o movimento Devorador de Sonhos literalmente sugava a vida do Pokémon. Depois disso, Shedinja usou o Devorador de Sonhos algumas vezes. O movimento também havia evoluído bastante e agora podia fazer o inimigo cair em ilusão. Mas isso não era necessário, pois ele já não estava se movendo. Depois de usar o movimento por algum tempo, Axel percebeu que Cacturne estava com a vida muito baixa. Então, ele disse a Shedinja para usar Pesadelo mais uma vez, e então o animal parou de respirar. Cacturne nem sabia como havia morrido. Apenas sofreu com uma série de pesadelos, então sua vida deixou de existir. Todo esse processo levou cerca de 10 minutos e Axel teve algum tempo extra para lidar com os Pokémon de nível 3 de Rank Rei. Parecia tão fácil quando um Pokémon de nível 2 e nível Rei morria sem causar comoção, mas todas essas coisas foram planejadas com antecedência e em detalhes. Pokémons especializados em assassinatos eram realmente muito assustadores. Alon, já cumpri minha parte da missão. Agora você só tem 5 minutos para lidar com aqueles Pokémon de nível Pseudo-Rei e então seu Zoroark também iniciará sua missão. Você está me ouvindo? Perguntou Axel. Sim, senhor. Vou copiar. Ótimo. Mia, prepare seu Gengar. Só temos 2 minutos, disse Axel e começou a correr em direção à área do chefe.
Agora, diga a Migutiena e Gengar para começarem também, disse Axel e cortou a ligação e começou a correr em direção ao chefe. Enquanto isso, a Migutiena de Mia usou uma poderosa bola das sombras em um Chandelure de nível 2, que agora corria em direção ao ponto de encontro. Chandelure obviamente nunca pensou que fosse um Pokémon de um treinador, mas sim um Pokémon selvagem sob seu comando que queria se revoltar. Afinal, Migutiena era apenas um Pokémon de nível 1 e nível rei. Enquanto isso, o Gengar de Alon estava fazendo a mesma coisa com o Trevenant de nível 2 de nível rei. O lugar onde Trevenant e Chandelure viviam era um pouco mais distante do que o Gengar de nível 1, que cuidava de seu filho. Por isso, Migutiena e Gengar tiveram que começar sua missão alguns minutos antes. Quando Axel chegou perto da base, ele disse, Alon, diga ao seu Zoroark para começar a missão. Além disso, Mia, é a vez do seu Gengar fazer o trabalho. Mia não usou seu Gengar, que era um Pokémon de nível 2 e rank rei, e usou sua Migutiena na missão anterior, pois Gengar tinha uma tarefa especial para completar. Aprender um novo movimento era muito raro para um Pokémon. Nem todo mundo era como Axel, mas havia alguns Pokémon talentosos que aprenderam um novo movimento. O Gengar da Mia era o mesmo. Ele havia aprendido um novo movimento que lhe permitia criar um vazio e prender um inimigo por algum tempo. O tempo dependeria do tipo e do rank do Pokémon. Se o rank do Pokémon fosse mais fraco que o de Gengar, ele poderia prendê-lo por um período maior de tempo, e se o rank fosse maior, ele poderia prendê-lo por menos tempo e vice-versa. Eles sabiam que o líder era um Pokémon do tipo fantasma e um Pokémon de nível 13 e nível rei, mas não sabiam qual Pokémon realmente era. Então, apenas por segurança, Axel fez um plano que primeiro Shedinja usaria sua hipnose no líder, já que sua hipnose tinha um alcance maior e poderia ser usada de longa distância, e então o Gengar de Mia faria sua mágica. Quando chegaram perto da área, eles finalmente viram o Pokémon, e com exceção de Axel, Mia e Alon ficaram confusos. Porque eles nunca tinham visto esse tipo de Pokémon em toda a vida. Alon ficou especialmente confuso porque ele era um especialista em Pokémon do tipo fantasma e pelo menos conhecia todos os nomes e imagens de Pokémon do tipo fantasma. Agora não é hora. Prepare-se. Alon, seu Zoroark já começou sua missão? Perguntou Axel. Sim, senhor, já tinha feito isso, respondeu Alon. Tanto Alon quanto Mia eram profissionais e não se demoraram muito na espécie desse novo Pokémon. Obviamente Axel sabia quem esse Pokémon realmente era e já estava suspirando porque seria um incômodo lidar com esse Pokémon. Marcos, use-o, disse Axel, e Shedinja usou uma hipnose de amplo alcance e então chegou um pouco mais perto e usou-a novamente algumas vezes. Bum! Houve uma grande explosão perto da casa deles. Parece que Zoroark fez seu trabalho, disse Alon com um sorriso. A missão de Zoroark era usar uma ilusão para mostrar à mãe dos dois Gastly's que ele os havia matado pessoalmente e impiedosamente. Em seguida, mostraria um rosto muito perigoso provocando Gengar para que ele ficasse furioso a ponto de não poder mais voltar atrás. Claro, era apenas uma ilusão na qual Zoroark era proficiente. Esses Gastly's não tinham nem 3 meses de idade e eram apenas um bebê. De acordo com a regra universal, não se pode machucar um bebê com menos de 3 meses. Já fazia muito tempo que ninguém quebrava essa regra, pois os Pokémon a seguiriam à risca, mesmo que os treinadores fossem contra. Ninguém sabia as consequências de quebrar a regra, pois já fazia muito tempo que ninguém fazia isso. Mas corria o boato de que quem estivesse envolvido na quebra sofreria a pior morte. Então era apenas uma ilusão. Mas Gengar, em sua raiva, não percebeu e correu em direção a Zoroark para matá-lo. Mas embora Zoroark tenha tido sucesso nesta missão, Axel e a equipe estavam enfrentando um problema. O Pokémon desconhecido que estava em sono profundo acordou após a explosão. Isso foi surreal para Axel, pois ele sabia o quão poderosa era a hipnose de Shedinja e que ela já havia usado o movimento 3 vezes naquele Pokémon. No entanto, o Gengar de Mia veio em seu socorro. Ele estava concentrado apenas no oponente e quando viu que o Pokémon ia acordar, imediatamente usou esse movimento. Ele soltou um grito agudo e golpeou com as garras perto do Pokémon. Esse movimento criou uma espécie de fenda no espaço, mas não era bem uma fenda. O movimento criou uma corda escura que prendia o alvo e lentamente a corda começou a se expandir até cobrir todo o corpo do Pokémon. Depois disso, tudo aconteceu em ritmo acelerado. Os dois Pokémon de nível 2, Rank Rei, e o Gengar de nível 1 chegaram e viram que seu líder não estava em boas condições. Mia, Alon e Axel convocaram todos os seus Pokémon, exceto Alakazam, e então se teletransportaram para perto da base. Na base, havia muitos Pokémon do tipo Fantasma e Sombrio prontos para a batalha. Todos eles estavam pelo menos no nível Rei. Todos esses Pokémon eram da equipe de Alon. Fim do flashback. Mia, por quanto tempo mais você acha que seu Gengar conseguirá segurar esse movimento? Perguntou Axel. Só por 30 segundos agora e é só porque esse Pokémon está envenenado, respondeu Mia. Certo, pessoal, precisamos nos preparar nesses 30 segundos. Lembrem-se, este é um Pokémon de nível 3, Rank Rei, e é muito poderoso. Marcos assumirá a liderança e todos vocês o apoiarão, disse Axel. A batalha iria começar. Capítulo 791. O Pokémon de nível 3 de Rank Rei era principalmente preto e lembrava um pouco um ciclope. Sua cabeça cilíndrica era cinza claro com um único olho que tinha uma íris amarela e uma pupila vermelha. Sua pálpebra lembrava uma boca sorridente, com seu olho vermelho sendo uma língua. Havia uma faixa amarela perto do topo de sua cabeça e uma antena curta e amarela com uma ponta em forma de disco estendendo-se de cima. 6 projeções planas se estendiam da base de seu pescoço e cercavam sua cabeça, lembrando uma gola virada para cima. Tinha braços bem desenvolvidos com 2 faixas amarelas perto de seus pulsos e mãos grandes e cinzentas. Na frente de seu torso havia 2 marcas em forma de amêndoa e em suas costas havia 2 marcas circulares. Ambos os conjuntos de marcas lembravam olhos.
Uma faixa amarela circundava seu corpo, zigue-zagueando pela frente e formando uma longa curva ao redor das costas. Tinha uma cauda fina no lugar dos pés. Este era Dusknoir. Dusknoir era a forma evoluída de Dusclops. Era um Pokémon bastante poderoso e sua forma evoluída ainda não havia sido descoberta pelos humanos neste mundo. Mas isso não significava que os Dusknoir selvagens não existissem. Eles eram incrivelmente raros e sua condição evolutiva devia ser muito complicada. Axel percebeu que os requisitos para a evolução no mundo real eram ligeiramente diferentes daqueles em jogos e animes. Corria o boato de que Dusknoir tinha a capacidade de abrir um reino separado e aprisionar as almas dos seres vivos nesse reino. Claro, isso era um boato, pois um estudo de caso completo de Dusknoir ainda não havia sido feito. Axel já sabia que seria uma batalha muito difícil e que eles não tinham muito tempo. Precisavam acabar com aquele Pokémon antes que todos aqueles Pokémon enfurecidos viessem atacá-los. Axel olhou as estatísticas de Dusknoir. Nome do Pokémon, Dusknoir. Rank do Pokémon, Rei, nível 3. Habilidade, pressão, 100%. Habilidade oculta, bisbilhotar, 100%. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 7.000 ataque, A. Agilidade, B++ defesa, A. Ataque especial, S. Defesa especial, S. Este já era um Pokémon muito poderoso, mas seus movimentos eram muito simples. Ele só conhecia 2 movimentos novos, um deles pré-domínio. Mas aprender movimentos e novos movimentos nem sempre significava que o Pokémon era poderoso. E por algum motivo, Axel percebeu que este não era um Pokémon fraco. Enquanto Axel se maravilhava com as estatísticas deste Pokémon, Shedinja se preparava para o ataque. Primeiro, ele usou o movimento Absorção de Sombras, e aumentou seus atributos em 30%. Isso não foi pouca coisa. Sendo um Pokémon de nível 3 e Rank Rei, seus atributos já eram altíssimos. Um aumento de 30% nos atributos por 5 minutos foi um grande feito. O que foi ainda mais mortal foi a redução das estatísticas de Dusknoir em 50% por 5 minutos. Depois disso, ele usou o movimento Substituto, com 3 substitutos surgindo. Agora, havia 4 Shedinjas e cada um deles tinha 3 bolas de sombra, pairando ao redor deles. Esta era uma versão aprimorada do movimento Bola das Sombras, e eles se tornaram extremamente poderosos. Então, aqueles 4 Shedinjas usam o movimento Interação com as Sombras. O movimento também foi aprimorado recentemente e eles agora têm uma pegada mais forte e são mais poderosos. Como 4 deles estavam usando esse movimento em um único oponente, o poder do movimento era obviamente muito alto. Embora os substitutos tivessem apenas 50% de poder, ainda era muito, e com um aumento de 30% em suas estatísticas. Eles se tornaram muito poderosos. Aqueles 20 segundos haviam passado, mas agora Dusknoir não conseguiria mais, mesmo que quisesse. Estava se sentindo extremamente fraco por algum motivo e sabia que teria que usar seus golpes finais o mais rápido possível. Mas isso só seria possível se ele pudesse se mover e naquele momento não podia. Todos esses Shedinja, Gengar e Migutiena de Mia, Crocodile de Alon, Gengar, Zoroark e Dusclops usaram bolas de sombra. Mas isso não era tudo. Todos aqueles capitães que tinham Pokémon de nível Rei também usavam o movimento Bola das Sombras em Dusknoir. Vum, vum. Esta pode ser a maior explosão que Axel já viu na vida. A explosão não foi muito poderosa, mas houve explosões contínuas em um único ponto. E todas essas explosões eram de Pokémon de nível Rei. É importante destacar que Shedinja já havia utilizado Mente Calma e Agilidade ao máximo e o poder do movimento era muito alto. Ninguém sabia se o Pokémon estava vivo, mas não foi preciso tentar adivinhar por tanto tempo. Roar. Era um rugido primitivo de um Pokémon muito poderoso. O rugido não era apenas doloroso, mas também cheio de raiva e vingança. Toda a poeira e fumaça da explosão se dispersaram assim que ela ocorreu. Depois disso, todos sentiram que seu peso havia aumentado consideravelmente. Bang! Bang! Todos aqueles capitães e seus Pokémon se ajoelharam e agora todos cerravam os dentes. Até mesmo Axel, Mia e Alon não eram exceção. Apenas os Pokémon de nível 2, nível Rei, estavam com dificuldades, e apenas Shedinja parecia não ter sido muito afetado. Ele ainda rangia os dentes, mas depois de alguns segundos sua expressão voltou ao normal. Enquanto isso, Axel desapareceu, seguido por Mia e depois por Alon. Alakazam também estava lá. Era apenas um Pokémon de nível 2, nível Rei, mas estava prestes a atingir o nível 3. Portanto, suas estatísticas eram bastante altas, e sendo um Pokémon de Axel, suas estatísticas eram naturalmente muito altas. Então, ele usou o movimento de teletransporte para teletransportar todos os 3, um por um. Dusknoir usou o movimento Gravidade que era muito poderoso. O efeito de área desse movimento era de cerca de 20 a 25 metros, o que era muito amplo. E a concentração de gravidade nessa área havia aumentado talvez mais de 15 vezes. Isso era enorme. Nem mesmo Shedinja conseguiria tal feito, e ele conhecia o movimento. Primeiro, era muito suspeito que esse Pokémon pudesse aprender esse movimento, pois os Pokémon que geralmente conseguiam aprender esse movimento eram muito raros e poucos. Mas Axel não teve tempo para pensar nessas coisas. Ele percebeu que aquele Pokémon era extraordinariamente poderoso. Shedinja percebeu que todos estavam em uma situação muito séria, então usou o movimento Controle das Sombras. Correntes feitas de pura energia do tipo fantasma saíram de seu corpo e ele prendeu Dusknoir. Dusknoir era um Pokémon do tipo fantasma e foi altamente afetado por esse movimento. E então, de repente, bum! Outra explosão. Esta explosão não foi tão poderosa quanto a anterior, mas ainda assim foi muito mortal. 4 pares dessas correntes que prendiam Dusknoir explodiram. Esta era a função aprimorada do movimento. Finalmente Dusknoir pôde ser visto corretamente.
estava gravemente ferido por todos aqueles ataques. Tinha sangue por todo o corpo, e a cor do sangue era roxa, o que era muito incomum. Após sofrer o ataque, ele liberou o movimento gravidade e finalmente todos puderam se mover. Todos chamaram seus Pokémon e começaram a correr daquela monstruosidade. Tudo isso foi planejado por Axel. Mesmo que esses capitães tivessem Pokémon de nível rei, Axel sabia que eles só poderiam ajudar na situação inicial. Então, ele já havia dito para eles se afastarem após usarem seus ataques. Dusknoir estava extremamente furioso. Estava apenas dormindo profundamente quando, de repente, foi capturado e agora estava à beira da morte. Ele só pensou em participar dessa batalha de maré porque lhe prometeram alguns recursos que o empolgavam. Quem imaginaria que chegaria a esse ponto? Sabia que poderia morrer ali mesmo, então agora queria causar o máximo de dano. De repente, ele se escondeu na sombra e desapareceu. Shedinja soube imediatamente que ele estava usando o movimento esgueirar-se na sombra. Ele sabia o quão complicados esses movimentos podiam ser, porque também conhecia este movimento. Ele usou o movimento salto de sombra, uma versão aprimorada do mesmo movimento para se afastar mais deste Pokémon. Ao contrário de outros Pokémon normais, este Dusknoir parecia saber exatamente quem era o Shedinja original. Não era só o original que usava o movimento. Para confundir o inimigo, os substitutos também usavam o movimento salto sombrio, mas os olhos de Dusknoir estavam apenas no Shedinja original. Pela primeira vez, gritou com uma voz humana. Exno. 03, constrição. De repente, Shedinja sentiu que não conseguia se mover. Isso o apavorou, pois sua principal característica era a velocidade. Agora, amarre e aprisione, disse Dusknoir com um sorriso. Estava gostando bastante disso. Por alguns segundos, ele sentiu que estava enfrentando um Shedinja dos tempos antigos, o que o aterrorizou profundamente. Mas então ele começou a se acalmar depois de usar o movimento fecha os olhos 3 vezes. Este Shedinja era muito mais fraco do que o Shedinja dos tempos antigos. Talvez tivesse a chance de voltar vivo. Este apertar era completamente diferente do apertar normal. Na verdade, todos os movimentos que ele havia usado até então eram completamente diferentes dos movimentos normais. O que era a Exno? 03, constrição. Isso significava que também tinha hexágono número 1 e 2. Havia muitas perguntas na mente de Axel, mas agora ele precisava se concentrar na batalha. Marcos use trocar, disse Axel telepaticamente. Ele queria fazer isso, mas simplesmente não conseguia se mover para usar esse movimento também. Os substitutos também não sabiam o que fazer. Eles estavam correndo em direção a Dusknoir para protegê-lo, mas o Pokémon era rápido demais para eles. Deixe-me mostrar a você como usar o movimento Bola das Sombras, disse Dusknoir, e então deu um grande rugido. Uma aura escura, mais como uma barreira, cobriu e de repente daquela barreira, bolas de sombra giratórias tão grandes quanto melancias avançaram em direção a Shedinja. Shedinja observava sua morte em câmera lenta. Aquela enxurrada de bolas sombrias vinha em sua direção e ele simplesmente não conseguia fazer nada. Alakazam agora estava pronto para se teletransportar para perto de Shedinja e salvar sua vida. Tenho que fazer isso, pensou. Ele simplesmente não conseguia ver seu amigo morrer diante de seus olhos. Não, eu consigo fazer isso, disse uma voz, e ela sabia de quem realmente era a voz. Bum, bum. Essa explosão foi igual ou até maior que a anterior. Axel simplesmente não conseguia acreditar como um Pokémon de nível 13 nível rei podia ser tão poderoso. Mesmo assim, ele suspirou aliviado ao ver o resultado. Dusknoir observou o resultado de seu movimento. A poeira e os detritos levaram algum tempo para assentar, mas Dusknoir não teve tempo de esperar que a poeira assentasse. Deu um golpe com a mão, e toda a poeira subiu para o céu e desapareceu. Havia apenas inúmeros buracos enormes, pedras e rochas carbonizadas ao redor da explosão. Então, você sobreviveu, hein? Perguntou Dusknoir olhando para a explosão e então se virou. Shedinja estava mirando em Dusknoir, pois estava atrás de Dusknoir. Justo quando pensou que ia morrer por algum motivo, sentiu que a concentração de X diminuiu por um segundo e aproveitou o momento para usar o movimento trocar e usar seus substitutos para substituí-lo. Você é uma decepção. Nunca pensei que um membro de uma espécie poderosa como você pudesse ser tão fraco no presente. É realmente triste ver isso, suspirou Dusknoir. Você não tem tempo para se preocupar com isso. Você vai morrer muito em breve, respondeu Shedinja. Sério? Você acha mesmo que, com seu lamentável domínio sobre núcleos do tipo fantasma, pode me derrotar? Então por que não tentamos? Os 2 substitutos restantes começaram a correr em direção a Dusknoir com expressões sérias. Por algum motivo, a velocidade deles era extremamente rápida. Um deles usou o movimento gravidade para suprimir Dusknoir, mas a maestria do movimento não foi suficiente para mantê-lo suprimido nem por um segundo. Roar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 792. Roar. Ele saiu para a supressão, mas de repente Dusknoir sentiu que estava voando no céu em alta velocidade por algum motivo e então viu 3 bolas de sombra vindo em sua direção. Sua mão foi repentinamente coberta por energia do tipo fantasma e ele começou a socar aquelas 3 bolas de sombra em direção a Shedinja, substituto. Mas de repente sentiu que estava sendo teletransportado e então substituiu o substituto Shedinja, que estava usando aquele movimento. Descobriu então que aquelas bolas sombrias estavam vindo em sua direção. Bum, bum. A explosão final foi um hiper-raio que foi usado pelo outro substituto que havia usado gravidade reverso em Dusknoir. Shedinja estava pronto para a próxima rodada de batalha. Sabia que Dusknoir não cairia tão facilmente. Assim que a poeira baixou, 2 substitutos usaram o movimento interação com as sombras para mantê-lo sob controle. Em seguida, esses 2 substitutos também usaram controle das sombras para acorrentá-lo e em seguida, usaram o movimento gravidade.
Sendo um Pokémon de nível 3 e Rank Rei, ele agora podia usar vários movimentos simultaneamente. Isso só era possível porque ele havia sido treinado em seu núcleo do tipo fantasma. Mas por enquanto ele só podia usar 3 movimentos simultaneamente. Não mais que isso. Como é se sentir contido? Perguntou Shedinja para Dusknoir. Dusknoir não respondeu porque estava focado em se livrar daquilo. Levaria alguns segundos para se livrar daquela situação, mas esses poucos segundos não eram algo que ele tinha. Sentia que Shedinja tentaria seu movimento mais poderoso naquele momento e não estava errado. O Shedinja original era livre e primeiro usava o movimento, controle de sombras. Desta vez, em vez de correntes, pareciam tentáculos, e havia 4 deles saindo do chão. As 3 bolas de sombra desapareceram e então uma única bola das sombras apareceu. Essa bola das sombras era maior do que o normal. Tinha o dobro do tamanho de uma bola de basquete. A bola das sombras começou a girar em alta velocidade. Shedinja só conseguiu fazer isso porque estava usando o controle de sombra para controlar parcialmente o movimento da bola das sombras. Após sentir que estava girando em alta velocidade, ele usou o controle de sombras para mover a bola das sombras para frente e finalmente usou o movimento. Sopro sombrio para atingir a bola das sombras em alta velocidade. A bola das sombras agora estava combinada com o sopro sombrio e se movia em direção a Dusknoir em ritmo acelerado. O controle de sombras estava desativado e o feixe do sopro sombrio, combinado com a bola das sombras giratória, agora se movia em direção a Dusknoir. Poderia levar 3 parágrafos para explicar, mas isso aconteceu em 4 segundos. Dusknoir sabia que não conseguiria desviar do ataque agora. Olhando para a aura daquele ataque, era muito poderoso. Hexágono número 2, defesa máxima, gritou a plenos pulmões. Runas de cor escura apareceram por todo o seu corpo e cobriram quase todo o seu corpo. Bum! Uma explosão enorme ocorreu. Shedinja respirava fundo. Esse movimento consumia a maior parte de sua resistência. Não que exigisse muita resistência, mas o controle do movimento exigia preparação intensa e também força mental. Então Shedinja teve que sacrificar ainda mais resistência para tornar esse movimento possível. Esse era um movimento combinado que ele já vinha pensando há algum tempo e também havia treinado para isso. Assim que a poeira baixou, Dusknoir pôde ser visto. Seu corpo já ferido estava agora mais ferido. Parecia estar em seus últimos momentos. Axel percebeu que Dusknoir estava gravemente ferido. As primeiras explosões daquelas múltiplas bolas sombrias haviam afetado seriamente sua saúde. Quando Shedinja viu Dusknoir, ele pôde ver que seu estômago estava de alguma forma aberto, como se fosse a boca em vez do estômago. Parece que te subestimei. Mesmo sendo muito jovem, você é muito poderoso. Se eu não estivesse ferido, teria gostado de te matar, mas parece que isso só pode acontecer no futuro, disse Dusknoir com a respiração ofegante. Seu estômago lançou uma onda e, de repente, um portal se formou. O portal surgiu enquanto rasgava o espaço e todos puderam ver que dentro dele havia uma escuridão completa. Vamos nos encontrar novamente e espero que você esteja mais forte até lá, disse Dusknoir e então entrou no portal e o portal se fechou. Antes de desaparecer, Axel gritou em sua mente. Sistema, capture sua página de status. Shedinja não estava ferido, mas isso havia consumido grande parte de sua resistência e precisava descansar um pouco. Axel precisava dar-lhe um tempo para descansar. Senhor, milhares de Pokémon do tipo fantasma estão vindo em nossa direção, relatou Alon. Ótimo, é isso que queremos. Avise a equipe de teletransporte para ficar em alerta máximo. Além disso, avise seus capitães para se prepararem para o segundo turno. Marcos precisaria de 2 horas para se preparar para a batalha. Até lá, vocês terão que se segurar, disse Axel. Não se preocupe, senhor, podemos lidar com alguns Pokémon de nível 2 de nível rei, disse Alon com um sorriso, e ele não estava errado. Os comandantes agora podiam lidar com Pokémon de nível 2 de nível rei. Principalmente Mia, que tinha um Gengar de nível 2 com nível rei. Esse Gengar era como um Pokémon do tipo controle, capaz de mudar o ritmo da batalha quando necessário. Mas isso não significava que Axel não iria ajudar. Ele não queria nenhuma morte. Então, ele chamou diretamente Alakazam, Nidoking, Mamoswine e Gogoat. Ele não chamou Venusaur, porque precisava dele para amanhã. Mas ele estava pronto para chamá-lo quando a equipe precisasse. Mas com Gogoat, ele não achava que Venusaur seria necessário. Axel já estava cansado da batalha e decidiu descansar durante a noite. Para se proteger, chamou Charizard e Venusaur, mas não lhes disse para interferirem e apenas descansarem. Se fossem necessários, seriam chamados. Mas antes de dormir, ele disse a todos os comandantes de sua equipe, exceto Arbiter, para acordarem às 4 da manhã para uma reunião secreta. Senhor, o senhor pode nos dizer do que se trata esta reunião? Perguntou Mia. Ao contrário de Axel, ela não dormiu a noite toda e continuou lutando a noite toda. Era sua hora de dormir, mas ela tinha que comparecer a uma reunião secreta. Então ela estava irritada. Ela valorizava muito sua beleza sonolenta. Vamos primeiro discutir os 2 Pokémon de nível 3 de Rank Rei que encontramos. Não conseguimos matar nenhum deles e eles eram extraordinariamente poderosos. Alguém pode me dizer o motivo disso? Perguntou Axel. Até então, eles haviam lutado contra Scyther e Dusknoir. Ambos eram Pokémon de nível 13 e nível Rei. Scyther venceu a luta e como agiu como um verdadeiro guerreiro e não foi matar Beedrill, Axel poupou sua vida. Dusknoir simplesmente criou um portal e desapareceu, o que era altamente incomum. Se Scyther e Dusknoir não interviessem novamente, eles ainda teriam que lidar com 4 Pokémon de nível 3 de nível Rei e se todos eles fossem tão fortes quanto Scyther e Dusknoir, então seria um grande problema. Senhor, de acordo com minha pesquisa, não sabemos que tipo de Pokémon do tipo fantasma ele realmente é. Mas sabemos que era um Pokémon do tipo fantasma.
Pokémon do tipo fantasma levam tempo para ficar mais fortes, mas quando atingem esse nível, normalmente são muito mais poderosos do que outros Pokémon. Aposto que o Pokémon do tipo fantasma de nível 3 e nível rei que atacamos deve ter milhares de anos. Com a idade vem a experiência, então era natural que eles fossem muito poderosos. Em relação a Scyther, acredito que foi apenas uma exceção. Também vimos Pokémon de nível 3 de rank rei e nenhum deles é tão forte quanto eles. Eles foram apenas uma anomalia, respondeu Alon. Vamos torcer para que outros Pokémon de nível 13 e rank rei não sejam uma anomalia como eles, e para sua informação, Alon, esse Pokémon era a forma evoluída de Dusclops. Ele se chama Dusknoir e tem o poder de entrar em um reino secreto repleto de escuridão e energia do tipo fantasma. Sério? Gritou Alon enquanto se levantava. Isso foi uma grande revelação para Alon, que era um especialista em Pokémon do tipo fantasma, pois nunca tinha ouvido falar de tal Pokémon. Ele também tinha um Dusclops e se pudesse evoluí-lo para Dusknoir, seu poder aumentaria muito. Sim, mas se quiser me perguntar como evoluir Dusclops para Dusknoir, ficará decepcionado, porque nem eu sei como fazer. Tenho algumas especulações, no entanto. Senhor, de onde o senhor tirou essa informação? Perguntou Alon. Não posso revelar a fonte da informação, mas posso afirmar que é a verdade. Mas não foi por isso que convoquei esta reunião secreta. A razão pela qual convoquei esta reunião secreta e não convidei o arbiter é porque já faz algum tempo que estou pensando em abrir uma creche e quero saber a sua opinião. Uma creche, hein? Senhor, acho que é uma ótima decisão. Mas se o senhor está pensando em sustentar toda a equipe de mercenários na creche, talvez não seja possível, disse Krishna. Você tem razão. Não será possível, mas podemos diminuir a carga. Se criássemos pessoalmente uma creche, os Pokémon que nossa equipe receberia seriam de alta qualidade. O custo também será extremamente baixo e poderemos até lucrar com a creche vendendo Pokémons para pessoas de fora. Claro, esse é um plano de longo prazo e precisaria de algum investimento adicional, mas acredito que podemos fazê-lo. O que eu quero ouvir de vocês é sobre os problemas que enfrentaremos ao estabelecer uma creche. Desta vez foi Dory quem falou. Senhor, a primeira coisa que precisamos para estabelecer uma creche é alguém que tenha um certificado de criador. Essa pessoa deve ser, no mínimo, um criador de nível intermediário. Mas se vamos estabelecer uma creche em larga escala, talvez precisemos até de um criador de nível avançado. Um criador de nível intermediário pode não ser um problema, mas um de nível avançado seria uma história diferente, murmurou Axel. Uma creche era algo em que Axel vinha pensando há algum tempo. Ele sentia que como sua família não estava tão ocupada agora, já que o restaurante era administrado por gerentes altamente qualificados, ele montaria uma creche e deixaria sua família cuidar disso. Sua mãe e sua irmã ficariam encantadas em fazê-lo. Mas uma creche não era uma loja comum que pudesse ser aberta sem fazer nada. Um criador era necessário para abrir uma creche. Os criadores tinham amplo conhecimento sobre como cuidar de uma variedade de Pokémon e como treiná-los adequadamente. Assim como os treinadores, os criadores também tinham suas classificações, mas elas não eram tão complicadas quanto as dos treinadores. Novato, iniciante, intermediário, avançado, elite, mestre campeão. Obter um certificado de classificação para novato e iniciante era bastante simples. A classificação intermediária era um pouco mais difícil, mas treinadores como Steven e Wallace também eram criadores intermediários. Mas os criadores de nível avançado eram uma história diferente. Eles não eram apenas muito experientes, mas também pessoas muito poderosas. Tinham muita influência e custavam uma fortuna para serem contratados. Capítulo 793. Criadores de nível avançado não só conheciam Pokémon e sabiam como treiná-los, como também eram muito poderosos. Cada um de seus Pokémon tinha um estilo de luta único, desenvolvido pessoalmente por eles. Ao atingir o nível Elite, os criadores se concentram na especialização. Essa especialização não significa focar em uma única tipagem. Não. Os criadores começam a se especializar em tipagem ao atingir o nível avançado. A especialização no nível Elite é mais focada. Como focar no habitat do Pokémon, sua natureza ou sua biologia. A especialização se tornava mais restrita ao atingir o nível de campeão. Axel não fazia ideia do que um criador de nível de campeão realmente podia fazer, pois eles podiam ser contados nos dedos de uma mão. Eram muito raros e a maioria já era muito velha. Por fim, havia os criadores de nível mestre. Fazia mais de 2000 anos que o mundo não via um único criador de nível mestre. No momento não havia nenhum criador de nível mestre. Axel não sabia muito sobre a comunidade de criadores. Então, ele não fazia ideia de por que não havia criadores de nível mestre. Mas como eles eram tão raros que não se conseguia encontrar um criador de nível mestre mesmo em 1000 anos, então eles deviam ser ultrapoderosos. Krishna, você tem alguma ideia sobre os criadores? Então, primeiro tente descobrir se uma creche do nosso tamanho precisaria de um criador de nível avançado, e se precisarmos, por favor, procure-o, disse Axel. Não se preocupe, Axel. Um criador de nível avançado não é tão raro quanto um criador de nível elite. Então, não conseguimos encontrá-los facilmente, mas o custo de contratar um pode ser um problema, disse Krishna. Não se preocupe com isso. Pensaremos nisso quando cruzarmos esse caminho. Axel estava basicamente desenvolvendo um exército para o futuro. Ele sabia que precisava de um. A missão principal de desafiar Arceus e se tornar um dos cavaleiros de alguma entidade cósmica significava que ele não conseguiria alcançá-la sem poder coletivo. Então, ele precisava de um exército poderoso e precisava começar agora. Os Pokémon que sua equipe tinha eram de qualidade mediana.
Alguns deles tiveram a sorte de conseguir Pokémon de alto potencial, especialmente os comandantes, mas os demais não tiveram tanta sorte e com razão. Um bom Pokémon com potencial era raro de encontrar e também incrivelmente caro. Axel pode não se importar muito com o potencial de um Pokémon devido ao seu sistema, mas outros se importavam. Embora os membros de sua equipe usufruíssem de 50% de seu talento, isso ainda trazia muitas restrições. Um Pokémon com bom potencial reduziria significativamente o tempo de treinamento para torná-lo mais forte. Então, uma creche era essencial para Axel e sua equipe de mercenários. A reunião continuou por mais 15 minutos, enquanto os comandantes discutiam o nome da equipe de mercenários. Axel tinha muitas sugestões, mas ainda não conseguia decidir o nome. Axel havia se dedicado bastante ao nome do mercenário. Ele queria que o nome não apenas inspirasse seus companheiros de equipe, mas também causasse medo nos corações de seus inimigos. Então, ele queria criar um nome perfeito. No dia seguinte, o ataque noturno correu muito bem, e eles conseguiram lidar com todos os Pokémon de nível Rei. Eles também conseguiram causar dano significativo a Pokémon de nível Pseudo-Rei e Elemental. Não que não haveria Pokémon selvagens que atacariam à noite a partir de agora, mas a pressão do ataque noturno havia diminuído consideravelmente. Sem a presença de um Pokémon de nível Rei, muitos Pokémon selvagens se recusariam a lutar agora e eles teriam que lidar apenas com alguns deles no futuro. Isso significava que a pressão sobre a equipe de teletransporte havia diminuído bastante. Os números necessários para o ataque noturno haviam diminuído consideravelmente. Honestamente, a maioria deles pensou que a declaração de Axel era apenas para acalmá-los, mas não era possível. Mas agora, vendo que Axel havia conseguido, o respeito que tinham por Axel aumentou muito. Eles realmente sentiam que poderiam vencer aquela batalha sem perdas. Alguns dias se passaram e eles lidaram principalmente com Pokémon de nível 1 de nível Rei e 4 Pokémon de nível 2 de nível Rei, sem sofrer nenhuma perda até então. Já haviam se passado 2 semanas desde o início da Batalha de Maré. Normalmente a Batalha de Marés deste nível terminaria em um mês. Então, eles tinham apenas 2 semanas antes do fim da Batalha de Marés. Axel sentiu que essa Batalha de Marés deveria terminar em uma semana. Sam, você pode me dizer o que podemos enfrentar? Perguntou Axel. Todos estavam em reunião. Até o árbitro estava lá. Senhor, nós lidamos com todos os Pokémon de nível 1 de nível Rei, disse Sam. Ok, e os Pokémon de nível 2 e 3 de Rank Rei? Primeiro, me fale sobre os Pokémon de nível 2 de Rank Rei, perguntou Axel sabendo da informação. Senhor, de acordo com nossas informações, ainda precisamos lidar com 6 Pokémon de nível 2 de nível Rei. Um deles é um Pokémon do tipo Gelo, um deles é um Pokémon do tipo Água, 2 deles são Pokémon do tipo Elétrico e 2 deles são Pokémon do tipo Grama. Também descobrimos as espécies desses Pokémon. Glalie, Milotic, Ampharos, Victreebel, Ludicolo. Em relação aos Pokémon de nível 3 de Rank Rei, ainda precisamos lidar com 4 Pokémon de nível 3 de Rank Rei. Infelizmente ainda não conseguimos identificar 2 deles. Estamos procurando por eles com nossos dispositivos, mas eles ainda não foram encontrados. Dos 2 que foram encontrados, um deles é Valen e o outro é Ampharos. Axel sabia sobre os 3 Ampharos que tinham visto na primeira missão secreta. Um deles era um Pokémon de nível 3 de nível Rei e os outros 2 eram Pokémon de nível 2 de nível Rei. Você descobriu alguma coisa sobre a equipe Ampharos? Perguntou Axel. Eles roubaram os recursos necessários para que o Ampharos de nível 3 alcançasse o nível de Pokémon pseudo-campeão. Então, ele deve estar realmente irritado. Senhor, até agora não encontramos nada sobre eles. Eles estavam quietos e não houve nenhum movimento em relação a eles, disse Sam. Isso vai ser muito difícil. Ainda temos 6 reis de nível 2 e 4 reis de nível 3 para lidar, e eles ainda não fizeram nenhum movimento. Acho que a maioria deles vai atacar ao mesmo tempo. E se o fizessem, estaríamos diante de um grande problema, disse Axel. Axel não estava preocupado com os Pokémon de nível 2 de nível Rei, mas sim com os Pokémon de nível 3 de nível Rei. Se todos atacassem ao mesmo tempo, seria desastroso. Claro, tal coisa era quase impossível. Um Pokémon de nível 3 de nível Rei tinha seus próprios seguidores, e eles eram muito egoístas e arrogantes. Mesmo os Pokémon de nível 1 de nível Rei não queriam lutar juntos, então uma parceria de Pokémon de nível 3 de nível Rei seria muito incomum. Mas Axel não queria correr o risco. Krishna, você não usará seu Blastoise de agora em diante. Se não houver ataques de um Pokémon de nível Rei, haverá apenas 2 comandantes em campo a partir de agora. Quero que todos vocês tenham um mínimo de interferência na batalha de agora em diante. Quero que vocês e seus Pokémon descansem e estejam prontos para serem chamados a qualquer momento, disse Axel. Senhor, o que o senhor está pensando? Tenho um péssimo pressentimento sobre isso. Então, quero que todos os meus comandantes estejam em suas melhores condições até lá. Pode ser um instinto, mas Axel tinha a sensação de que a Batalha da Maré não terminaria tão facilmente. O maior problema ainda estava por vir. Axel também não usaria seus Pokémon de nível 3 de nível Rei a partir de agora. Ele também não usaria Pokémon de nível 2 de nível Rei, e Pokémon como Venusaur tiveram bastante descanso. Os Pokémon ativos nos dias seguintes eram os jovens, tendo Gogoat como guardião. Isso também era necessário porque eles precisavam de muita experiência. Finalmente, o dia D chegou e o que Axel temia aconteceu. Bem, não exatamente.
Ele temia que todos os Pokémon de nível 2 e 3 de nível Rei atacassem ao mesmo tempo, mas isso não aconteceu. Mas nem todos atacaram ao mesmo tempo. Axel estava apenas descansando naquele dia. Já fazia mais de uma semana e ele não havia pisado no campo de batalha. O motivo era muito simples, simplesmente não precisava. Havia 100 capitães em sua equipe, e todos os dias eles tinham que lidar com 1 ou 2 Pokémon de nível 1 ou, no máximo, de nível 2, de nível Rei. Até mesmo os capitães conseguiam lidar com um Pokémon de nível 1 de nível Rei. Quando não estavam lutando contra um Pokémon de nível Rei, o capitão ajudava sua equipe a sobreviver à batalha e os apoiava em momentos de necessidade com seus Pokémon de nível Rei. Esse também foi um dos principais motivos pelos quais não houve mortes. A equipe de Axel era simplesmente poderosa demais. Mas toda essa preparação exige muito treinamento e planejamento. Axel investiu pessoalmente no treinamento deles. A floresta que Axel possuía também ajudou a melhorar o ritmo de treinamento de seus companheiros de equipe. Então, Axel não ficou tão estressado com essa batalha de maré como na primeira. De repente, ele ouviu passos rápidos seguindo seu quarto. Seu domínio sobre o sentido da aura era tão proficiente que ele conseguia ativar subconscientemente poucas e limitadas funções dele. Assim, ele sentiu que alguém estava correndo em direção ao seu quarto. Será que realmente começou? Pensou Axel e se levantou e começou a alongar o corpo. O homem atrás da porta nem se deu ao trabalho de bater e abriu às pressas. Era um dos atendentes do árbitro. Senhor, vários Pokémon de nível Rei nos atacaram ao mesmo tempo. As forças deles também são muito grandes, gritou o homem em pânico. O homem havia lutado algumas vezes contra a maré e teve sorte de estar vivo até aquele momento. Então, mesmo tendo experiência em batalhas de maré, esta foi a primeira vez que ele viu tantos Pokémon de nível 2 e 3 de nível Rei atacando ao mesmo tempo. Era no mínimo incompreensível. Soldado, acalme-se. Não consigo entender o que você disse pelo seu tom de voz. Conte-me tudo. Quantos Pokémon de nível 2 e 3 de nível Rei estamos enfrentando agora? Perguntou Axel. O homem sabia que o tempo era essencial, então ele se acalmou rapidamente, respirou fundo e começou a falar. Senhor, 4 Pokémon de nível 2 de Rank Rei e 1 de nível 3 de Rank Rei nos atacaram. São eles, Glalie, nível 2 de Rank Rei Milotic, nível 2 de Rank Rei Victreebel, nível 2 de Rank Rei Ludicolo, nível 2 de Rank Rei e Valen, nível 3 de Rank Rei, atacaram ao mesmo tempo. Eles também trouxeram suas próprias forças para atacar. A maioria deles são Pokémon do tipo Gelo e Água, enquanto alguns são do tipo Planta. Eles são em número demais. Ótimo, diga a todos os comandantes, exceto Alon, para chegarem lá em 5 minutos. Dê a eles a mesma mensagem e diga que eu os ordenei, disse Axel. Senhor, eles já foram informados e agora estão indo para o campo de batalha, disse o homem. Melhor ainda, disse Axel e então começou a caminhar em direção ao campo de batalha. Capítulo 794. Axel entrou no palco de batalha e o caos se instalou. Ele podia ver Pokémon do tipo água e gelo por toda parte. Os Pokémon do tipo grama eram muito poucos. O número de Pokémon que os atacavam naquele momento era de quase 100 mil. Era muita coisa. Até mesmo toda a área de batalha estava quase coberta de Pokémon lutando. Isso seria um grande problema. Não eram os Pokémon de nível 13 e 2 de nível Rei que representavam a ameaça, mas sim um número impressionante de Pokémon de nível Pseudo-Rei e Elemental. Axel precisava fazer algo a respeito. Eles estavam resistindo até agora. Glalie, Milotic e Valen ainda não haviam atacado e estavam apenas observando a batalha. Enquanto isso, Ludicolo e Victreebel estavam sendo derrotados por Hector e Sam com seus Pokémon. Axel imediatamente enviou uma mensagem para Hector e Sam. Complete a batalha o mais rápido possível. Use vários Pokémon se necessário. Eu lidarei com outros Pokémon de nível Rei. Todos os comandantes, lidem com aqueles Pokémon de nível Pseudo-Rei. Equipe do Sol, façam com que eles usem dia ensolarado e ataque do tipo fogo. O granizo está ajudando os Pokémon adversários. O local estava caindo muita granizo. Um enorme pedaço de gelo pairava por toda parte. Isso havia reduzido a temperatura do ambiente a um nível muito baixo e ajudado os Pokémon do tipo gelo. O poder dos Pokémon do tipo gelo havia aumentado, assim como seus movimentos do tipo gelo haviam melhorado bastante. Axel então convocou todos os seus Pokémon para lutar. Ele até chamou os mais jovens e disse a Gogoat para vigiá-los. Ele precisava de muito poder de luta. Ele também convocou Pokémon como Shedinja para lutar e não reservou para o ataque noturno. Essa seria uma batalha muito longa e eles tinham que vencê-la. Charles, você lidará com Valen. Light, você lidará com Glalie e Magnus, você lidará com Milotic. Todos vocês se concentrarão em outros Pokémon de nível Pseudo-Rei. Venusaur, você estará perto de Charles e o curará quando chegar a hora. Todos vocês se separarão em uma equipe de 2 e causarão o máximo de dano possível, disse Axel. Embora quase todos estivessem no estágio de Rank Rei, ele não queria que atacassem sozinhos. Se uma equipe de 50 Pokémon de Rank Pseudo-Rei se unisse contra qualquer um deles, seria difícil até mesmo para os Pokémon de Rank Rei sobreviverem. Roar, todos eles rugiram e se prepararam para a batalha. Charizard não havia usado todo o seu poder em todas as batalhas até então. A batalha contra Scyther foi muito curta e ele não pôde aproveitar a batalha. Agora finalmente poderia lutar contra um oponente à altura. Abriu as asas, soltou um rugido alto e então correu em direção a Valen. Ao se aproximar, usou o movimento lança-chamas em sua direção. Mas Valen nem sequer registrou o ataque como uma ameaça. Ele enviou um pulso de água arrepiante em direção ao lança-chamas. Ambos os movimentos colidiram e ninguém saiu do topo. Valen não era apenas um Pokémon do tipo gelo, mas também um Pokémon do tipo água, e Charizard era fraco contra ataques do tipo água.
Mas ainda assim Axel o escolheu em vez de Magnus ou Shedinja. Alguém poderia pensar que Axel não fez a escolha certa, mas ele teve que fazer isso porque queria acabar com Valen o mais rápido possível. Axel percebeu que o motivo do frio no local era Valen. Mesmo com a queda de granizo, já que muitos Pokémon do tipo gelo estavam presentes e usavam o movimento, o local estava extremamente frio. Se Axel não tivesse usado sua aura para se proteger, poderia até ter sido congelado. Os jovens Pokémon também não estavam se saindo muito bem, e era muito difícil para eles se recuperarem normalmente. Tudo isso se deveu ao Valen e seu movimento passivo. Axel olhou para sua página de status. Nome do Pokémon, Valen. Rank, Rei, nível 3. Habilidade, Corpo de Gelo 100%. Habilidade oculta, Alheio 100%. Potencial, Preto. Saúde, 14.000 Ataque, A. Agilidade, D mais defesa, B. Ataque especial, S mais defesa especial, S. Este era um Pokémon extremamente poderoso. Axel percebeu que este Valen era bem velho, mas ainda transbordava vida e vitalidade. Era um Pokémon muito experiente. Era um Pokémon defensivo por completo, perfeito para batalhas de maré. Ataques como Anel d'Água, Substituição, Engolir e Estocagem podiam ser usados para defesa. Além disso, sua habilidade Corpo de Gelo permitia que ele se curasse passivamente a uma taxa muito lenta. Mas o mais poderoso eram seus novos movimentos. O movimento ativo Armadura Congelada era autoexplicativo e Mundo de Gelo era seu movimento pré-domínio. Mas seu movimento passivo era o que o destacava. Manipulação de Gelo. Pode manipular gelo em diferentes tamanhos e estruturas e também melhorar a potência e a eficiência de movimentos do tipo gelo. Emoção Gelada. Isso permitirá que o poder de gelo do usuário mude dependendo do seu humor. Essas eram explicações simples, mas Axel percebeu que Emoção Gelada era um movimento poderoso. Se o Pokémon conseguisse projetar e controlar suas emoções, isso poderia se tornar muito poderoso, e Valen conseguia fazer exatamente isso. A razão pela qual o granizo era poderoso e com efeitos aprimorados era justamente por isso. Foi por isso que Axel escolheu Charizard. Tudo graças ao poder de ataque de Charizard. Charizard talvez não tivesse uma defesa estelar como Nidoking ou Valen, mas tinha um poder de ataque e velocidade altíssimos. Axel precisava matar esse Valen o mais rápido possível, pois, se não o fizesse, nenhum deles, nem da equipe nem da base, poderia retornar vivo. O efeito passivo de Valen era simplesmente poderoso. Charizard usou a manipulação de cinzas para criar uma armadura ao seu redor. Este movimento tinha uma boa defesa contra ataques do tipo água. Embora Charizard tivesse treinado com Ninetales por apenas um mês e não tivesse completado seu treinamento, seus conhecimentos básicos sobre movimentos do tipo fogo haviam melhorado bastante. Consequentemente, a eficiência de seus movimentos e a forma como ele lutava melhoraram bastante. Charizard deu um grande rugido e então usou o movimento Dia Ensolarado. 2 bolas de fogo azul concentrado saíram de sua boca e ambas voaram no ar se expandindo e então ambas se combinaram para formar um mini-sol ainda maior e mais brilhante. De repente, em todos os lugares ao redor de Charizard, houve mini-explosões no ar. Isso foi causado exclusivamente pelo choque de temperatura entre dia ensolarado e granizo. A temperatura ao redor de Charizard e Valen mudou instantaneamente. O domínio sobre dia ensolarado era claramente maior do que sobre granizo, e agora começava a ficar cada vez mais quente. Charizard ficou satisfeito com o progresso e então partiu para o ataque. Primeiro, usou o movimento Garra de Dragão enquanto as 2 garras de suas mãos vibravam com energia e a garra de dragão se projetava. A aura ao redor de Charizard era ameaçadora quando ele atingiu Valen com esse movimento. Mas Valen era claramente um Pokémon do tipo defensivo. Ele imediatamente usou o movimento Armadura Congelada e cobriu todo o seu corpo com gelo. Foi arremessado para trás pela força do ataque, mas não se feriu. Charizard então imediatamente usou o movimento Dança do Dragão para aumentar o poder de seu ataque. Ele percebeu que seria uma batalha longa e precisava terminá-la rápido. Enquanto se preparavam para outro confronto, Glalie lançou um poderoso raio de gelo em direção a Charizard, que respondeu com um lança-chamas. Ambos os movimentos se chocaram e Valen demorou a usar o movimento Dança da Chuva, e então começou a chover muito forte. Quando Glalie estava se preparando para outro ataque, ele se viu em um ambiente diferente e foi atingido por uma poderosa lança feita de fogo concentrado. Bang! O poder deste ataque era altíssimo. Ele não estava preparado para isso. Tinha o hábito de usar gelo como armadura todas as vezes, e essa foi a única razão pela qual ficou gravemente ferido. Olhou ao redor e descobriu que Alakazam estava logo ao lado em um lugar diferente. Alakazam usou o movimento Teletransporte para Glalie. Se Glalie e Valen estivessem lutando juntos, teriam poucas chances de vencer a batalha. Parece que seu amigo não poderá ajudá-lo agora, disse Charizard com um sorriso. Não vim aqui para brigar com você. Só preciso da relíquia de Articuno. Um cão treinado por humanos como você não entenderia a importância dela. Então, vou lhe dar uma última chance. Basta entregar essa relíquia e eu seguirei meu caminho, disse Valen como se fosse um velho educando uma criança. Charizard não sabia o que era aquela relíquia, mas não gostou do tom com que Valen falava. Seu orgulho estava ferido e agora ele tinha que dar uma lição naquele velho Pokémon. Não se deu ao trabalho de falar mais com ele, soltou um grande rugido e usou diretamente o movimento Combustão para potencializar seus ataques de fogo. Axel já havia ordenado que ele terminasse a batalha ao máximo que pudesse. Ele também usou a Dança do Dragão ao máximo. Portanto, seu ataque e velocidade estavam em um nível altíssimo. Ele usou diretamente o movimento Investida do Dragão. Investida do Dragão era um movimento muito poderoso e Charizard raramente o utilizava. Isso porque o movimento consumia grande parte de sua resistência. Mas naquele momento ele precisava terminar a batalha o mais rápido possível. Então não hesitou em usá-lo. Bang!
Valen estava usando o segundo estocagem quando foi atingido por esse movimento. O poder desse movimento criou uma onda de ar que matou vários Pokémon de nível Pseudo-Rei ao redor deles. A armadura de gelo que cobria o corpo de Valen rachou completamente e agora havia alguns ferimentos em seu corpo. Charizard não parou nem por um segundo e usou o movimento Lâmina da Cauda, combinando-o com Cauda de Ferro. O movimento foi rápido, mas Valen, com toda a sua experiência, conseguiu bloqueá-lo com suas presas de marfim. Crack! Valen chegou a esperar a vida toda que suas presas rachassem com o choque do ataque de Charizard. Valen sabia o quão poderoso ele realmente era, mesmo sendo Charizard um Pokémon de nível 3 e Rank Rei, mas não estava tão preocupado com isso. Nunca havia lutado uma batalha que tivesse perdido, então estava muito confiante, mas agora, pela primeira vez, levava essa batalha a sério. Roar! Deu um rugido enorme e então usou diretamente o movimento Surf. Parecia ter coletado todas as gotas de chuva do ar e então criou uma grande onda de água que desceu sobre Charizard. Charizard naquele momento voou alto no céu para desviar do ataque, mas de repente, na borda da onda de água, gelo começou a se formar e então incontáveis lanças de gelo foram lançadas em direção a Charizard. Charizard imediatamente usou o movimento Armadura de Chamas para se proteger e, em seguida, usou o ataque de asa e corte para cortar todas aquelas lanças de gelo, mas algumas delas o atingiram. Na verdade, muitas delas o atingiram porque a quantidade de lanças de gelo que vinham em sua direção era de centenas. Este era o poder da manipulação do gelo, e Axel já conseguia sentir que o dia ensolarado estava se transformando em um tempo escuro e gelado. Este era o efeito da emoção gelada. Mas o que Valen não percebeu foi que durante a ativação de combustão, o poder de Charizard aumentaria quando sua saúde diminuísse e Charizard tinha outro trunfo para usar. Energia solar. Capítulo 795. Boom! Uma forte explosão de aura flamejante emanou de Charizard. O poder do poder solar pode não ter aumentado, mas estava melhor do que antes. Sim, Charizard finalmente conseguiu dominar sua habilidade oculta. Energia solar aumenta o ataque especial em 50%, mas sua saúde diminui em 100 a cada 60 segundos. Como o corpo de Charizard havia se tornado mais poderoso e com a ajuda das mudanças do poder ancestral, ele conseguia armazenar mais poder em seu corpo. Assim, quando a habilidade oculta atingiu o nível de domínio, a taxa de perda de sua vida diminuiu, e agora ele podia usar esse movimento por quase 2 horas. Isso foi muito exagerado. Um aumento direto de 50% no ataque especial não era brincadeira, especialmente vindo de um Pokémon de nível 3 e Rank Rei. Com esse aumento, Charizard disparou um poderoso lança-chamas. Agora, a cor da chama estava completamente azul e a temperatura do movimento havia aumentado bastante. Valen também usou o pulso de água para contra-atacar, mas errou profundamente ao pensar que o movimento neutralizaria as chamas novamente. O movimento se vaporizou apenas com o contato e então foi em direção a Valen. Valen sabia que estava em sérios apuros. Então, usou seu movimento passivo, manipulação de gelo, para reunir todo o granizo que caía do céu e se proteger do ataque. Boom! Uma explosão enorme aconteceu. Ninguém sabia o resultado daquele choque, mas Charizard não iria ficar parado assistindo. Ele usou asas de chama em combinação com o ataque de asa, e então correu em direção à explosão. Boom! Quando a poeira baixou, o Axel pôde ver que Valen estava ferido. Foi uma grande conquista para ele e Charizard, já que Valen era um Pokémon muito defensivo. Mas o humor de Axel piorou quando ele percebeu que Valen podia se curar passivamente não apenas com sua habilidade Corpo de Gelo, mas também com o Anel de Água. Ele também viu que Valen havia ficado mais alto e gordo do que antes. Obviamente ele havia conseguido usar o movimento Acumular pela segunda vez. Isso não era uma boa notícia. Se ele pudesse usar o movimento Estocagem mais algumas vezes, poderia recuperar sua vida, ou também poderia ser usado para lidar com danos devastadores. Charizard soltou um rugido alto, satisfeito com o ferimento sofrido por Valen. Ele tentou usar o movimento Carga de Chamas, mas Valen se esquivou, mas Charizard continuou com vários socos de fogo do inferno, que havia aprendido recentemente. O soco tinha uma aura de fogo muito poderosa que destruiu completamente a armadura de Valen e o feriu bastante. Uma das fraquezas de Valen era que ele era muito lento e Charizard tirou proveito disso. Após ser atingido várias vezes, Valen pareceu se cansar e, mais uma vez, usou suas emoções para criar uma nevasca poderosa. O poder dessa nevasca concentrou-se especialmente nas pernas de Charizard, e agora o gelo em suas pernas estava grudado no chão. Então Charizard não conseguia se mover. Claro, ele estava fazendo o possível para sair daquela situação constrangedora e levou cerca de 4 segundos para sair da armadilha. Mas 4 segundos foram tudo que Valen precisou. Primeiro, criou 4 paredes de gelo que bloquearam completamente Charizard. Depois fundiu-se a essas paredes para criar uma cúpula quadrada. Charizard saiu da prisão, mas agora não conseguia mais sair. Ele acionou um poderoso lança-chamas, mas o gelo era muito grosso e não derreteria com um único raio de chamas. Roar! Valen deu um rugido enorme e criou uma nevasca enorme dentro do domo quadrado. Era uma nevasca muito poderosa, pois até o domo tremia com o movimento. Valen realmente usou todo o seu poder neste ataque. Ele não queria usar seu movimento de domínio porque precisava participar de uma longa batalha, então usou isso. A essa altura, ele já havia usado o terceiro estoque. Um brilho branco cobriu Valen, e quando o brilho desapareceu, ele estava completamente curado. Ele havia usado o movimento Engolir. Charles, use-o agora, disse Axel telepaticamente para Charizard. Embora a visão não estivesse clara devido à cúpula de gelo que cobria Charizard, Axel podia ver que todo o seu corpo estava congelado desde o último ataque e ele não se moveu desde então. Mas quando Axel ordenou que Charizard o usasse, ele imediatamente abriu os olhos.
O gelo que cobria Charizard começou a rachar rapidamente e em segundos, ele já estava livre do estado de congelamento. Roar. Imediatamente a cúpula de gelo se estilhaçou. Não havia mais Pokémon ao redor de Valém e Charizard, mas mesmo aqueles mais distantes caíram com um rugido repentino. Como um vulcão emergindo da montanha, a aura de Charizard explodiu. O fogo emanava de Charizard e se espalhava por todo o lugar. O lugar ficou tão quente que até as pedras começaram a derreter e virar líquido. Valém simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. A aparência de Charizard também havia mudado. Ele correu em direção a Valém e então usou o golpe Soco de Fogo do Inferno contra ele. Bang! Valém foi arremessado para longe do ataque, mas Charizard não havia terminado. Ele usou o lança-chamas em Valém. Valém não tinha como se esquivar do ataque. Teve que usar a armadura congelada para bloqueá-lo. Até mesmo a manipulação de gelo não estava funcionando direito naquele momento. Para onde quer que olhasse, só havia fogo. Seu corpo inteiro ardia em chamas e ele simplesmente não conseguia fazer nada. Usou o movimento vento gelado para resfriar a temperatura, mas foi um erro. Como o local estava tomado pelo fogo, a aura gélida do vento não funcionou e ele desperdiçou seu precioso tempo. Valém usou todo o seu poder para usar o golpe Mundo de Gelo para lidar com o calor excessivo. Mas Charizard não ia deixar isso acontecer. Ele mergulhou para usar a combinação de ataque de asa e asas flamejantes. Este movimento arrancou diretamente o lado esquerdo de Valém. Ele mal conseguia se segurar, usando gelo para cobrir todos os ferimentos, mas o jogo acabou quando Charizard usou o movimento Energia de Dragão. Energia do Dragão era um movimento poderoso, mas também consumia a vida do usuário. A energia do dragão de Charizard, por sua vez, havia se tornado mais poderosa, pois sua vida aumentava um pouco com o uso do ataque. O poder devastador do movimento estava totalmente concentrado em Valém. Bang! Ele usou o movimento para cortar Valém com suas garras, e Valém foi cortado ao meio pelo ataque. A batalha já havia terminado com este único movimento. Esse era o poder de transformar em Charizard. Charizard sabia que ainda faltava um tempo até o golpe expirar. Agora, ele podia ser usado por 5 minutos. Sim, o golpe havia sido bastante aprimorado quando treinado com Ninetales. Charizard não só podia usar os outros movimentos enquanto estava em transformação, como também podia usá-los por 5 minutos. Além disso, o tempo de recarga do movimento havia diminuído para 15 dias e agora ele só precisava descansar por um dia antes de poder lutar novamente. O movimento foi bastante atualizado. Transformação, Charizard nível 40. O usuário está em autocontrole enquanto usa este movimento. Nível 45. Não pode lutar por 3 dias em vez de 7 dias. Nível 50. Não pode lutar por um dia em vez de 3 dias. Nível 55. Pode usar o movimento por 5 minutos e o tempo de recarga do movimento foi reduzido em 15 dias. 5 minutos era muito tempo. Durante esse tempo, o rank de Charizard logo seria elevada para pseudo-campeão. Como agora havia alcançado o nível 3 de rei, ele se tornará ainda mais poderoso. Jin. A captura de movimento foi ativada. Você quer que Charles aprenda emoção gelada? Axel não perdeu tempo e disse sim. Jin. Aprendendo emoção gelada. Jin. Houve uma mudança no movimento e agora ele seria chamado de emoção ardente. Axel tinha a esperança de que Charizard aprendesse exatamente esse movimento, mas ele havia sido modificado automaticamente para Charizard. Isso levantou muitas questões para Axel. Se houvesse outro movimento do tipo água, ele poderia ser convertido em um movimento do tipo fogo? Isso significava que todos os movimentos que ele disse a Nidoking para descartar por não serem apropriados para ele eram um desperdício? Jin. O movimento só pode ser alterado em 2 situações. Primeiro, se o movimento for passivo, e segundo, se o usuário não puder aprender o movimento correspondente. A resposta do sistema foi rápida e Axel entendeu seu significado. Como o movimento passivo estaria relacionado principalmente à biologia de um Pokémon, era de se esperar que o movimento mudasse. Um rank de pseudo-campeão focado em seus movimentos ofensivos era uma combinação mortal. Charizard voou para o céu e então observou a batalha. Percebeu que o Slowking estava com dificuldades para lidar com Milotic. Então foi direto em direção a Milotic e o atacou com um soco trovejante. A velocidade de Charizard era tão alta que Milotic não teve tempo para se defender. Ele ficou paralisado pelo ataque e gravemente ferido. Era apenas um Pokémon de nível 2, nível rei. Charizard não se deu ao trabalho de terminar Milotic. Tinha muita coisa para fazer naquele curto espaço de tempo. Voou alto no céu e então usou o movimento lança-chamas em direção à horda de Pokémon que atacava o time. Seu domínio sobre o poder de fogo havia aumentado, então ele agora podia escolher não machucar sua equipe, mas como o poder do movimento era muito alto, Charizard escolheu o lugar onde não havia Pokémon dos membros da equipe. Agora ele só podia usar esse movimento por mais 4 minutos e aproveitou a oportunidade. Concentrou-se principalmente em Pokémon do tipo gelo, pois era mais letal para eles, e só usou o movimento lança-chamas neles. Usar lança-chamas nos Pokémon inimigos por 4 minutos continuamente reduziu seus números a um nível considerável. Charizard tinha acabado de virar a batalha de cabeça para baixo. Quando Charizard terminou seu trabalho, Milotic já havia morrido e Alakazam estava em uma batalha séria com Glalie, que terminaria a qualquer momento. Volte, Charles. Descanse um pouco, disse Axel chamando-o para dentro da Pokébola. Ele sabia que Charizard não poderia lutar por 24 horas.
Charizard era seu trunfo e ele precisava usar aquele golpe na hora certa, e Axel sentiu que era a hora certa para usá-lo. Se Valen tivesse vivido por mais algumas horas, muitos membros da equipe poderiam ter morrido hoje. O movimento passivo de Valen era mortal. Mas agora Charizard não só havia matado Valen, como também matado muitos Pokémon do tipo gelo. Então, a pressão do ambiente frio causada pelo granizo diminuiu muito e com a ajuda de medidas como o dia ensolarado, ela ficou praticamente inexistente. Outros Pokémon de nível rei não estavam tão cansados, pois não haviam enfrentado nenhum Pokémon forte. Apenas Alakazam estava com dificuldades com Glalie. Axel poderia ter ajudado com outros Pokémon de nível rei, mas não decidiu. Estava prestes a subir para o nível 3 de nível rei e este era o momento perfeito para um empurrãozinho extra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.